E aí pessoal, beleza? Então na última aula a gente estava estudando equação quadrática, né, equação do segundo grau. A gente viu três métodos de resolução e a gente viu como fazer e viu que o último método é o mais fácil, mais prático, né, que é uma fórmula. Eu mostrei como essa fórmula foi descoberta, mas a gente não usa aqueles cálculos de como ela foi descoberta, e sim a gente usa só a fórmula só. Então vocês vão ter que decorar aquela fórmula de Bhaskara para resolver a equação quadrática. E agora a gente pode resolver qualquer tipo de equação quadrática usando aquela fórmula lá. Mas se você entendeu melhor o método da fatoração ou o método completando quadrado, você pode usar. Então você pode usar qualquer um dos três métodos, mas o mais prático é o método de Bhaskara, né? A fórmula resolutiva de Bhaskara. Então o que a gente vai estudar nessa aula de hoje? Existe uma relação entre os coeficientes e as raízes. A gente vai descobrir qual é essa relação e mostrar alguns exemplos de como usar. Existe uma relação também, a importância do discriminante delta da equação, né? Do número real delta. A gente vai também dar uma discutida sobre isso. Relação a gente já falou, e a gente vai ver um tipo de equação que pode ser transformada em equação do segundo grau e resolvida com a fórmula de Bhaskara. Ou seja, a gente vai ver uma equação que não é do segundo grau, que é uma equação que a gente chama de biquadrada, né? 2 vezes 2 dá 4, ou seja, é uma equação do quarto grau, só que essa equação pode ser transformada em uma equação do segundo grau, e aí você usar a fórmula de Bhaskara. Eu tenho também a equação fracionária, mas a gente não vai estudar isso aqui hoje, e a equação irracional, isso fica para a próxima aula aí. Então, a gente vai estudar só até ali a equação biquadrada. Então, deixa bem claro que não estudaremos equações fracionárias e nem a equação irracional. Então, bora lá estudar um pouco mais de equação do segundo grau, ou equação quadrática. Estudo das raízes. Então vamos lembrar, o que é uma equação do segundo grau? Toda equação que pode ser reduzida à fórmula ax² mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é conhecido como trinômio do segundo grau. A forma de você resolver, a gente viu que a gente pode resolver se ela for incompleta, né? Nas nossas aulas a gente viu como resolver a equação incompleta, né? Eu tenho três tipos de equações incompletas. Aqui c igual a zero, aqui b igual a zero, aqui a e b, aqui a e c igual a zero. A gente viu como resolver cada uma dessas equações. Porém, a gente viu que não tem fórmula para resolver isso, né? Você pode resolver como se ela fosse a equação do primeiro grau isolando x. E a equação completa, a gente viu três métodos de resolução. O método da fatoração, o método de completando quadrado, e o que a gente mais usa é a fórmula resolutiva de Bhaskara, né? Porque é uma fórmula, você só precisa usar os coeficientes, identificou, usou, é o mais prático de se usar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar as raízes. Primeiro a gente vai ver uma relação do discriminante, as relações do discriminante, né? Porque o discriminante delta é um número. A, B e C são coeficientes da equação quadrática, então ele é um número. E como na fórmula você calcula a raiz quadrada desse número, então ele tem uma importânciazinha, tá bom? Aí a gente chama ele de discriminante, é só um nome, porque ele tem relativamente uma importância dentro da fórmula de Bhaskara. Essa importância é porque, como a gente calcula a raiz quadrada, né, não existe nos reais raiz quadrada de um número negativo, então aí a gente não, para esse negativo a gente não tem como calcular, né? Então vamos mostrar três exemplos, né? Já que o delta é um número, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e pode ser zero. Então vamos ver três tipos de equações em que o delta é, em um caso, positivo, no outro caso negativo e no outro zero. Não necessariamente nessa ordem que eu acabei de falar. Então bora ver aqui o primeiro exemplo. Então, calcular as raízes da equação 2x² mais 7x mais 3 igual a zero, igual pelo método de Bhaskara, ou seja, usar a fórmula de Bhaskara. Para você usar a fórmula de Bhaskara, né, o método resolutivo, primeiro você faz o quê? Identifica os coeficientes. Neste caso,
A é 2, B é 7 e C é 3. Calcula o delta, né? Lembrando que o delta é um número que você usa os coeficientes A, B e C. Então, delta é b quadrado menos 4ac. Substitui cada um desses valores, né, o b, o a e o c. Achamos a expressão delta igual 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3. Calculando essa potência e essa multiplicação, eu chego que delta é 49 menos 24. 49 menos 24 dá 25. Delta. Então agora eu vou lá e calculo as raízes, né? Aí eu tenho uma fórmula para calcular as raízes, que também usa os coeficientes da equação. X, a raiz, né, vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. A gente já falou que é uma potência de números reais, né, raiz quadrada. Então você tem uma possibilidade positiva e uma possibilidade negativa. Então b, a e delta a gente já sabe quem é. Então é só substituir também igual a gente calculou o delta. O x vai ser menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 2. Resolvendo isso, eu chego em x igual a menos 7 mais ou menos 5 dividido por 4. A gente tem duas possibilidades, né? Quando for mais 5 e quando for menos 5. Bora ver. A primeira possibilidade é quando for menos 7 mais 5 dividido por 4. x1. Só para separar. x1, x2, primeiro x, segundo x. Primeira raiz, segunda raiz. Dá para a gente somar ali, não é isso? Subtrair. x1 vai ser igual a menos 7 mais 5 vai dar menos 2. 2 vezes 2, 4. Isso é uma fração que dá para simplificar. x1 é menos 1 sobre 2. Achamos a primeira raiz. Vamos agora descobrir a segunda. Aí agora a gente vai fazer o que? Pegar quando for menos 5. A gente vai ter x2 menos 7 menos 5 dividido por 4. Menos 7 menos 5 dá menos 12. Né? Sinais iguais, você soma e repete o sinal. Menos 12 dá para dividir por 4. Então você vai ter que a segunda raiz vai ser menos 3. Então você vai ter duas raízes aí, né? Então a sua solução, né, o seu conjunto de solução, as suas raízes são menos 3 e menos 1 sobre 2. Tranquilo? Já foi, né? A gente calculou as raízes, a ideia era essa. Percebam que o delta deu maior do que zero, positivo, e a gente achou duas raízes. Primeiro caso, quando o delta for positivo, né? Lembra que o delta é um número real, então ele pode ser positivo, negativo ou zero. Bora ver esse exemplo aqui para ver quanto é que dá o delta. A ideia é a mesma, né? Resolver a equação usando o método de Bhaskara. Mudei a equação, né, para a gente ver o que acontece. X quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. O jeito de resolver é o mesmo. Identifico os coeficientes, nesse caso A é 1, B é menos 8 e C é 16. Calculo o delta da mesma forma. Delta é b quadrado menos 4ac. A gente já sabe quem é A, quem é B e quem é C. Então, substitui cada um desses valores na equação. Eu tenho que delta vai ser igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 16. Isso vai ser igual a, delta vai ser 64 menos 64. Isso dá zero, né? Então, delta deu zero. A gente vai calcular as raízes agora usando aquela fórmula de x lá. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Substituindo também, eu tenho menos 8, mais ou menos raiz quadrada do zero, dividido por 2 vezes 1. Substituir só os coeficientes. Eu vou achar uma expressão um pouco mais simples, quando eu fizer a multiplicação ali. Menos vezes menos dá mais, tenho mais 8. Mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes 1 dá 2. Como tem um mais ou menos ali no zero, né? Mesmo sabendo que isso não altera muito, eu vou ter duas possibilidades. Né? Quando for mais 0 e quando for menos 0. x1 vai ser 8 mais 0, que vai dar 8. Dividido por 2 dá 4. Então, x1 é 4. Quando for menos 0 também, né? Não vai mudar muito, vai dar o mesmo valor. 8 menos 0 é 8 dividido por 2, 4. Então você tem duas raízes aí, x1 e x2, que dão o mesmo valor. Então a sua solução é x1 igual ao x2, que é igual então corrigir ali que estava x2 igual a x2, na verdade é a primeira raiz x1 igual a x1, que é igual a 4.
Então a solução é só o número 4. Então tem uma solução só. Então a gente viu no primeiro exemplo que o delta é positivo, achamos duas soluções. Vimos agora no segundo exemplo que o delta é negativo, achamos duas soluções. Ou uma solução quando o delta for zero aí, né? Só falta a gente ver quando o delta for um número negativo, né? A gente já viu o que acontece com as raízes quando o delta é positivo, o que acontece quando o delta é zero. Vamos ver quando o delta é negativo. Então vamos pegar essa equação aqui, x² mais 2x mais 4 igual a zero, e resolver usando a fórmula de Bhaskara para ver o que acontece, né? Mesma coisa, identifica os coeficientes, nesse caso A é 1, B é 2 e C é 4, calcula o delta, usando a fórmula b² menos 4ac, a gente só faz substituir os coeficientes, efetua as multiplicações e a potência ali, a gente vai ter 4 menos 16, que dá menos 12. 12 negativo, delta do negativo. Como é que a gente vai fazer para calcular a raiz de se o delta é negativo? E a gente precisa calcular a raiz quadrada desse delta aí. Qual é o valor da raiz quadrada de menos 12? Isso não existe nos números reais, né? Para os números reais, isso não tem solução. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode calcular a raiz desse número, né? Então, solução vazia, não tem solução real. Solução vazia, simbolicamente, né? A gente tem um símbolo, ou a gente pode colocar a chavezinha separada ali com nada dentro. Então, a gente viu no primeiro exemplo, discriminante positivo, delta positivo. No segundo exemplo, delta igual a zero. No terceiro, delta negativo. Então a gente viu que quando o discriminante é positivo, tem duas soluções. Quando o discriminante é zero, tem uma solução. E quando o discriminante é negativo, né, não tem solução. Então a gente chega na seguinte conclusão. Se o delta, que é b² menos 4ac, né, a gente chega mais inferir e chegar na seguinte conclusão de que se ele for um número positivo, né, se o delta for um número positivo, a equação tem duas raízes, tem duas possibilidades, né, e diferentes possibilidades. x1 e x2 são diferentes. Se o delta for igual a zero, a gente também vai ter duas possibilidades, mas são duas iguais. Você vai ter duas raízes iguais. E se o delta for negativo, a equação não possui raízes reais. Então a gente chega na conclusão de que o delta é quem determina quantas soluções tem a equação quadrática. Por isso ele é importante, né? Se ele determina quantas soluções tem a equação, né? Isso quer dizer que se o delta, se a gente calcular o delta, a gente pode dizer com o número de soluções. Para dizer quais são as soluções, a gente tem que usar a fórmula completa, né? Usar a primeira parte calculando o delta e a segunda parte calculando o x. Mas se eu quiser saber só o número de soluções, né? Quantas soluções tem a equação quadrática? É só calcular o delta. Aí se eu pergunto quais, você que vai ter que calcular o x lá. Eu deixei um exemplo aqui, lá no... Quando eu mando esse videozinho aqui, eu mando também a aula em PDF para vocês estudarem, e mando também um material onde eu coloco lá as soluções de alguns problemas que a gente vê aqui na aula, né? Porque não dá para colocar tudo. Esse exemplo eu tenho lá resolvido a letra A e a letra B. Aí você dá uma assistida aqui depois, pausa, dá uma olhada lá, vê a solução, tiver dúvida, entra em contato comigo. Beleza?